Fala pessoal de administração e processos gerenciais da Unicesumar. Aqui quem fala é o professor Sidney Silvério, responsável pela disciplina Administração Financeira. E vamos, logo na sequência, falar um pouquinho sobre a atividade mapa de vocês. Antes, porém, dessas explicações, dessas dicas úteis, eu quero aproveitar e convidá-los para participar das nossas aulas ao vivo. Aulas ao vivo que terão várias atividades aplicadas, práticas. Vamos utilizar a ferramenta tecnológica, o desafio Kahoot, usando esse aplicativo. E na última aula, nós vamos receber um economista, consultor econômico-financeiro de empresas, e ele vai falar sobre as linhas de fomento, as linhas de financiamento aos micro e pequenos empreendedores, empresários, falando também acerca das dificuldades e quais são as formas, os mecanismos, os caminhos, as alternativas que o empresário tem para conseguir acessar essas linhas. Conto com vocês nas aulas ao vivo e vamos às explicações da atividade mapa. Caros alunos de Administração Financeira, vamos então fazer algumas explanações a respeito da atividade mapa. Uma atividade prática em que nós vamos utilizar o tópico orçamentação de capital. Então, a primeira etapa, é necessário que você faça a leitura daquele texto de apoio, uma contextualização em cima de gestão. Depois, num segundo momento, nós apresentamos um problema para a atividade, considerando um estudo de caso para a General Motors, que já fez um aporte de capital, cujo projeto inicial está terminando agora em 2019. Então, nos últimos anos, eles fizeram investimentos nas unidades industriais do Brasil. E, segundo a General Motors, há uma expectativa de investimento também para a próxima década, investimento aí da ordem de 10 bilhões de reais. Então, considerando as unidades industriais da General Motors, São Caetano do Sul e São José dos Campos, a partir de dados fictícios, nós estamos propondo na terceira etapa da atividade mapa que você faça o cálculo de alguns indicadores da orçamentação de capital, valor presente líquido, taxa interna de retorno e o índice de rentabilidade de projetos. E depois emita um parecer pela escolha de uma das unidades industriais para o aporte de capital, os investimentos na modernização, ou em ambas ou em nenhuma. Então, eu vou considerar fluxos de caixas diferente do que está colocado para vocês, vou considerar um custo médio ponderado de capital também diferente, e a partir de dados modificados, eu vou demonstrar cálculos similares para VPL, TIR e índice de rentabilidade de projetos, que eu vou chamar de empresa alfa e empresa beta. Então, custo médio ponderado de capital 11%, o período também são 10 anos, e o investimento inicial 20 bilhões de reais. Jogando na planilha de Excel, então nós vamos chegar aqui nesse valor de 1.685.094.000 reais para o VPL, 12,55% para a taxa interna de retorno e o índice de rentabilidade de projeto, 8,43%. Considerando os dados da empresa beta, que eu estou modificando agora, os fluxos de caixa, então nós vamos chegar, ali a 7 bilhões. Então, o valor presente líquido, 3 bilhões, 324 milhões e 5 mil. Então, o valor presente líquido, tanto de alfa como beta, são positivos. Se eu considerar projetos
independentes, sem restrição de capital, ambos poderiam ser executados. Taxa interna de retorno, vamos fazer o cálculo. Copiando o fluxo de caixa do VPL, colando na planilha da taxa interna de retorno. Então, 14,01%. Vamos lá. Pela taxa interna de retorno, tanto o projeto alfa como o projeto beta, ou empresa alfa e empresa beta, eles têm TIR superior ao custo de capital. Também na ótica da taxa interna de retorno, ambos os projetos seriam aceitáveis do ponto de vista econômico. E vamos calcular o índice de rentabilidade. Então, eu preciso do valor presente líquido, foram 3 bilhões, 324 milhões e 5 mil, e do investimento inicial. Então, 16,62% foi o índice de rentabilidade de projetos. Bom, pelos 3 indicadores da orçamentação de capital, nós podemos concluir que ambas as empresas, caso viessem a executar esses investimentos, teriam retornos positivos. Se eu considerar projetos mutuamente excludentes, ou seja, eu tenho um limite de capital, e vamos considerar que o limite aqui seria 20 bilhões de reais, eu teria que escolher o melhor projeto ou a melhor empresa. E nesse caso, todos os indicadores, tanto o VPL como a taxa interna de retorno e o índice de rentabilidade de projetos, indicam que essa empresa seria a empresa beta. Na atividade mapa, o que vocês precisam fazer para a unidade de São Caetano do Sul e São José dos Campos, e depois fazer uma análise parecida com a que eu acabei de descrever para vocês. É isso aí, bons estudos e até uma próxima oportunidade.